O relógio daquela sala marcava 2 horas da manhã. Ela só não estava congelante por conta da lareira, mas naquela penumbra poderíamos observar 2 homens, um olhando atentamente para o outro, mas não um olhar arrogante e desafiador, não, pelo contrário. Se focássemos em um deles, veríamos uma tristeza profunda, melancolia, quase que desespero. Seus olhos já estavam marejados de lágrimas e algumas escorriam pelo rosto. O motivo disso é porque sua família estava destruída. Não por conta de uma tragédia, não. Sua esposa o abandonara e levara consigo seus 2 filhos. De um dia para o outro ele se viu sem seu bem mais valioso, sem sua família. Do outro lado, um homem com olhar amigo, afetuoso, a mão no ombro tentando consolá-lo, falando algumas palavras encorajadoras, dizendo que ele iria superar isso, que poderia reatar a relação com seus filhos. O homem que estava chorando, melancólico, já era um físico famoso, mas poucos anos depois se tornaria o maior dos físicos modernos. O seu nome, como pouquíssimos, na verdade talvez o único, se tornaria um adjetivo: Albert Einstein. O outro que o consolava, Fritz Haber. A grande ironia desse momento é que o casamento do próprio Haber não estava exatamente muito sólido. Aliás, alguns anos depois ele também seria desfeito. Não porque sua esposa iria abandoná-lo, não, mas seria desfeito por uma tragédia. Haber foi conhecido mundialmente como o pai da amônia, cofundador de um processo que ao longo dos anos salvou a vida de bilhões de pessoas. Mas também é conhecido como o pai das armas químicas e, com isso, responsável direto pela morte de milhões de pessoas. Esses títulos podem parecer antagônicos, paradoxais. Essas contradições podem chamar a atenção. Mas se nós levarmos em consideração que Haber é um ser humano, contradições fazem parte da vida de qualquer pessoa. Na verdade, a vida de Haber foi extremamente tumultuada desde o seu nascimento. Quando ele nasceu, apenas 3 semanas depois, sua mãe faleceu. O seu pai olhava para ele como objeto de culpa. Nunca o perdoou e, por conta disso, nunca deu a ele carinho nem afeto. Quando ele tinha 6 anos, seu pai se casou mais uma vez, constituiu uma nova família, teve novos 3 filhos. A sua madrasta cuidava bem dele, demonstrou afeto para com o jovem Haber. Ele também tinha uma boa relação com suas 3 novas irmãs, mas quanto a seu pai, ele nunca teve carinho. Essa figura paterna, tão importante na vida de cada um de nós, nunca esteve presente na vida de Haber. Até mesmo na fase adulta, quando foi trabalhar com seu pai na sua fábrica de corantes, ele fez ali algumas decisões não muito adequadas e o resultado foi apenas humilhação. O elo, a aproximação com seu pai estava cada vez mais distante, pelo contrário, agora se afastaram completamente. E se Haber não tinha o carinho dentro da sua própria família, bom, ele poderia encontrar esse carinho numa nova família, na família constituída por ele. Aliás, ele próprio poderia ser uma boa figura paterna para o seu filho. Quando ele tinha 18 anos, ele conheceu uma jovem de apenas 15 anos, lindíssima, extremamente inteligente e posteriormente se tornaria uma química brilhante, Clara Immerwahr. Inclusive, Clara iria se tornar a primeira mulher a obter um doutorado em Química pela Universidade de Breslau. Clara se casou com Haber 15 anos depois desse primeiro encontro, em 1901. Em sua fase como esposa, infelizmente, ela tornou-se apenas esposa e mãe. Não conseguiu demonstrar, colocar para fora todo o seu talento como química. Nesse início do casamento, a relação entre eles era boa. Haber era um homem carinhoso, cuidadoso, dava atenção à sua esposa. Mas, com as responsabilidades que ele começou a ganhar no trabalho, com o objetivo, por exemplo, de produzir amônia e se dedicar cada vez mais a essa tarefa, ele começou a se distanciar de sua esposa, começou a se afastar. Na verdade, a amônia até afastou a relação entre os dois, mas o grande baque foi com o cloro. Haber, no seu intuito de se tornar famoso, ser reconhecido e com seu ultranacionalismo, fez de tudo para que a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra Mundial, inclusive produzir a arma mais terrível de todas, o cloro. Clara, por outro lado, era uma pacifista. Ela não conseguia imaginar como que os químicos poderiam utilizar seu conhecimento para produzir armamentos tão letais assim. Quanto mais o seu marido. Várias vezes ela conversou com ele, pediu, implorou para que ele parasse com isso, não precisava. A família já era rica. A amônia deu muito dinheiro para o Haber e ele já era reconhecido.
mas Haber não deu ouvidos. Por ocasião da Batalha de Ypres, e quando Haber mostrou o seu valor como o pai das armas químicas, ele decidiu dar uma festa. E decidiu dar uma festa em sua casa, que também era a casa de Clara. Ela implorou seu marido para não fazer isso. Que ele gostasse do seu trabalho, ok. Que ele se divertisse, que ele comemorasse, ok. Mas não na sua casa. Haber não deu ouvidos. A festa foi na casa de Clara. Clara permaneceu em silêncio praticamente a festa toda. Foi muito educada, mas ficou na dela. Já no final da noite, quando os convidados estavam indo embora, seu marido já entrava em seu sono alcoólico, Clara foi até o quarto, abriu a gaveta e pegou a arma de seu marido. Foi até o quintal e deu 2 tiros. Um para testar se a arma estava funcionando. O suficiente para acordar seu jovem filho Hermann, que ao olhar pela janela viu a mãe no quintal com a arma de seu pai. Tempo suficiente para que ela apontasse a arma para seu peito e atirasse contra ele. A única coisa que o jovem Hermann conseguiu fazer foi correr até sua mãe para tentar ajudá-la, mas com as mãos cheias de sangue conseguiu apenas dizer adeus. Esse foi um impacto tão profundo na psique de Hermann que anos depois ele também perderia sua vida da mesma forma que a sua mãe. Com esse segundo tiro, talvez Haber tenha acordado. Ao ver sua esposa, ele chorou. Chorou de remorsos. Haber amava Clara. Estavam afastados, é verdade, mas ele ainda se lembrava com carinho, com ternura, daquela jovem que conhecera aos 15 anos de idade. Mas Haber amava mais o seu trabalho. Ele nem foi ao funeral de sua esposa, estava a uma viagem como diretor no departamento de armas químicas. Haber fez de tudo para que a Alemanha ganhasse a Primeira Guerra. Dedicou anos da sua vida para produzir o cloro. Sacrificou literalmente a sua família com esse intuito. Mas a Alemanha não conseguiu. Ele ainda tornou-se alguém reconhecido em sua pátria. Era rico por conta do dinheiro da amônia. Ainda era o diretor do Instituto Kaiser Wilhelm. Mas, ao longo da década de 30, o vácuo de poder permitiria com que governos de ultradireita aparecessem no cenário. Ninguém contava que a figura de Adolf Hitler iria assumir o posto de chanceler. E nessa Alemanha nazista não havia lugar para judeus. E Haber era judeu. Sua posição como veterano de guerra, como pai das armas químicas, até manteve seu posto como diretor do instituto. Mas a partir daquele momento, Haber não poderia contratar mais nenhum judeu e teria de demitir todos os seus amigos judeus que havia trabalhado anos com ele. Haber até tentou se segurar nessa posição algum tempo, negou-se ver o que estava acontecendo. Mas a partir de um determinado instante ele disse basta. Durante 40 anos havia contratado pessoas pelo seu intelecto e pelo seu caráter, não pelos seus avós. Pediu demissão. Agora, não mais diretor do Instituto Kaiser Wilhelm, era apenas um judeu na Alemanha nazista. Ele teve que fugir. Tentou fugir para a Suíça, conseguiu, mas durante esse processo teve sua fortuna confiscada pelos nazistas. O pacto faustiano que ele fizera começava a cobrar suas contas. Não era mais um homem rico, não era mais reconhecido na sua pátria, aliás, não tinha lugar para ele na Alemanha nazista, e ele nunca foi perdoado pela comunidade científica. Sem trabalho, sem para onde ir, foi para a Inglaterra, para a Universidade de Cambridge, humilhar-se, pedir um emprego à nação inimiga, a nação com a qual ele lutara durante a Primeira Guerra Mundial. Conseguiu um emprego, não remunerado. Ernest Rutherford se recusou a cumprimentá-lo, se recusou a apertar a mão de Fritz Haber. Não importava se ele tivesse ganho o prêmio Nobel. Para ele, ele era um assassino. Na verdade, para a comunidade científica, Haber não passava de um assassino. Diferentemente de seu amigo Albert Einstein, que conseguiu refúgio nos Estados Unidos, não havia nenhum lugar para Haber ficar. Desesperado, humilhado, resolveu pedir ajuda a Bosch, sua contraparte no processo de produção da amônia. Bosch estava rico, ainda tinha poder, ainda tinha influência. Prometeu ajuda a Haber caso fosse necessário. Haber então escreveu uma carta para ele. Gostaria de dar aos últimos anos da minha vida um pouco de paz e dignidade? Ele pediu. Bosch nunca respondeu. Sem saber para onde ir, sem ter amigos, sem ter a quem pedir ajuda,
resolveu ir para a terra de seus antepassados. Foi para a Palestina. Durante o caminho, entretanto, seu coração falhou. Em 1934, morreria o pai da amônia, o pai das armas químicas. Mas o Pacto Faustiano ainda não tinha dado seu último golpe. Em 1934, a Alemanha nazista ainda não havia iniciado o Holocausto. Durante seus períodos como pesquisador das armas químicas, Haber desenvolveu um inseticida extremamente poderoso, o Zyklon A. A fórmula dessa substância foi aperfeiçoada, deixando-a mais letal, deixando-a mais destrutiva. Construiu-se o Zyklon B com base no Zyklon A. O Zyklon B, alguns anos depois, seria utilizado para eliminar milhões de judeus durante o Holocausto. Dentre as pessoas mortas por essa substância que Haber havia inicialmente desenvolvido, estavam seus amigos, estavam seus parentes próximos. Bom, pessoal, esse é o fim da trilogia a respeito de Fritz Haber. Eu espero que vocês tenham gostado. Só foi possível gravar esse vídeo porque no vídeo anterior vocês deram pelo menos 500 likes. Nesse vídeo eu peço encarecidamente a vocês os mesmos 500 likes. Assim, na próxima semana teremos mais um vídeo, a biografia de mais um cientista. Aliás, você pode sugerir qual cientista, deixando aqui nos comentários. Se for novo por aqui, lhe convido a se inscrever na Universidade da Química e se quiser apoiar financeiramente esse projeto, torne-se um membro. O botão fica aqui embaixo. Você contribui com apenas R$ 7,99 por mês, mas ajuda muito esse canal. Você, como membro, terá um grupo próprio de WhatsApp comigo, material próprio fornecido pela Universidade da Química. Tenho certeza que irá gostar. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam, 500 likes, semana que vem, mais um vídeo.